WDcast. Esporte na veia, cultura no sangue, atitude no DNA. WDcast, mano, tá no ar! Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do WDcast. Eu sou Marcos Damasceno. Eu me chamo Mike Lima e hoje vamos conhecer a trajetória de duas lendas do esporte de corrida de rua aqui de Canaã dos Carajás, né, Marcos? Com certeza, referência em todo Pará. A gente tá com o Manuel e a gente tá com o Kendi, os caras que começaram nesse esporte. A gente vai contar mais pra vocês no decorrer desse vídeo. Bom, Kendi, eu queria saber de você como tudo começou, cara. Como é que foi o início de tudo? Eu acredito que você seja um dos pioneiros, né? Vocês dois são um dos pioneiros, você é um dos primeiros. Começou antes do Manuel, se eu não me engano, vai contar pra gente. E como é que foi começar a corrida? De fato, meio que sozinho, né? Sem ter muita gente com você. Como é que foi toda essa trajetória? Primeiramente, boa noite, né? Primeiramente, agradecer a Deus. Agradecer também a oportunidade do Marco, né? De ter fazido esse convite. Do Maico também, que é um que está aí representando junto com a gente. Cara, eu cheguei nesse esporte em Canaã em 2015 e eu era metido a jogador de bola, né? Eu era um jogador perna de pau, mas era um cara esforçado. E aí cheguei pra cá sem conhecer ninguém, mas eu já corria lá na minha cidade natal, que eu não posso esquecer, Distrito Rio Vermelho, né? Conhecido como Gogó da Onça. Não posso esquecer minhas raízes. E aí eu já tinha vindo correr, inclusive esse rapaz estava também no evento que ele já corria, né? Só que a gente não se conheceu. A gente correu uma prova lá no projeto S11D. E eu pensava que eu era um atleta de ponta. E quando eu vi os caras correndo, eu perdi, cheguei em sexto lugar, eu digo, não vou correr mais. E aí eu cheguei em Canaã em 2015. E aí já tinha uma atleta que andava pedindo patrocínio, né? Que era o Domingos. E aí teve uma corrida do Círio, ali no Novo Horizonte. Eu fui correr sem treino, sem nada, e aí fui correr. Shortão aí de jogar bola. E Manuel Moura ainda não apareceu, ainda não conhecia. Aí eu corri essa prova, incrível que pareça, eu fui campeão. E aí eu fui pegando gosto, né? Aí comecei a treinar, aí comecei a sair para correr a corrida do César em Marabá. Lá já tinha uns caras, as lendas, né? Que são os atletas que já estão aposentados, a gente vai citar nomes, que são os grandes atletas. Era Fabiano, Carlos Nascimento, que é de Imperatriz, Noel, Seu Renato, então esses caras eram a lenda. E aí eu comecei a correr e eles falaram que eu tinha potencial. Aí eu comecei a botar em prática. Aí teve uma corrida da UAB, na Matinha. Foi lá onde eu conheci esse grande atleta, né? Manuel Moura. Cara, e aí acho que a química bateu. E aí a gente começou a treinar junto e começamos a ir correndo, aperfeiçoando nos treinos. Chegou o momento dele dizer de querer jogar o tênis no mato, porque ele trabalhava em empresa, não era fácil para ele. Eu conheço a história dele, ele conhece a minha. Eu falei, cara, se os caras chegou, nós também pode chegar. E hoje está vendo, hoje aí, né? Eu já tive um momento de eu ser o melhor atleta da cidade de Canaã. E hoje, inclusive, está sendo ele que está sendo o melhor atleta atual, né? Tá chegando outros aí, que agora já está representando muito bem, que é o Riquelme. Tem o Maico também, que é um grande atleta, é um grande talento. Se treinar, fica bom. Então, tudo é possível, é só treinar. E estamos aí. E aí, Manuel? Conta um pouco pra gente também da sua trajetória, como é que foi esse início de tudo. Boa noite a todos, né? Boa noite ao Maico, o Marcos, o meu amigo Kennedy aí, né? Eu iniciei, né, a corrida, minha primeira corrida aqui na cidade de Canaã foi em 2011, né? A primeira corrida da Integração Vale, né? Participei na prova de 10 km, conquistei o 5º lugar geral, né? Já em 2012 foi aonde eu corri junto com ele aqui, ele foi o 6º, eu fui o 7º geral. E de lá pra cá, né, a gente foi se conheceu em outras provas aí, né? É um cara que a gente anda junto aí. Tinha o nosso parceiro Iomar também, né? Que era um cara que sempre estava com a gente aí nas corridas, né? Dando força, né? Eu participei de uma corrida em Araguaína, né? Como ele contou aqui. Lá eu cheguei ao momento de querer desistir, né? Joguei o tênis fora, né? E ele, juntamente com o Iomar, falou, não, cara, é isso mesmo que acontece, você trabalha, então tem a dificuldade dos treinos, né? Então, não desista, vamos para frente, porque vai dar certo. E aí, graças a Deus, eu consegui, né, retornar aos treinos, auxiliando trabalho e treino. E estamos aí hoje, graças a Deus, estou tentando aí chegar, né, aos lugares aí bem colocado, graças a Deus. Está bem conseguindo encaixar os treinos, né? Tá dando para auxiliar treino e trabalho e tendo um ótimo resultado.
É isso aí. A pergunta que eu ia fazer a segunda, eu acho que acredito até que vocês meio que já responderam, mas se tiver algo a mais a acrescentar, no início da trajetória de vocês, o que foi que mais pegou, assim, que foi o mais difícil mesmo, de fato, Kennedy? O mais difícil é a gente não ter experiência. É o que mais pesa. Porque hoje a corrida de rua ela não é só você colocar um tênis e sair aí na rua correndo, não. E eu pensava que era assim. Então o mais difícil foi a experiência. Não saber treinar, pra mim, eu acho que eu corria 4, 5 quilômetros, pra mim, eu corri uma meia maratona, tá entendendo? Até inclusive falei, e aí eu falei, não, eu sou um corredor de uma maratona, você tá entendendo? Então faltou muita experiência. Inclusive fui correr minha primeira maratona sem treino em Belém, né? Lá acho que eu corri pra 1 hora e 18 nos 21. Os pés papocou tudo, acho que para chegar em casa eu tive que chegar na ambulância. Então, para mim, a parte mais difícil foi não ter experiência. Mas a gente, com humildade, eu, particularmente, eu me acho um atleta humilde, né? Mas a galera diz que eu não sou nada humilde. E fui pegando a experiência de cada um, cara que eu agradeço muito, o seu Renato, né? Que é um grande atleta da nossa região, e sempre falava, você tem potencial. E aí eu fui pegando a prática, não tinha relógio, e aí eu tava treinando um dia na matinha correndo e tinha um rapaz vale, falou assim, rapaz, você corre com relógio? Eu nem sabia. Aí eu falei, não. Ele disse, não, eu vou te dar um. Eu comprei um relógio Tonton e eu tenho um Garmin lá e eu vou te dar. Rapaz, de que hora que eu posso pegar esse relógio aqui? Ele disse, não, 5 horas da manhã, tu pode estar aqui. Acho que 4 horas eu já tava lá, de plantão. Aí o primeiro treino com relógio, quase me lasco no poste, toda hora olhando pro braço, tá entendendo? E aí fui aperfeiçoando, aí comecei a encaixar os treinos. E aí fui pegando gosto e hoje eu tenho umas boas marcas, né? Tô chegando já no fim de carreira, mas eu tenho boas marcas registradas, graças a meu bom Deus. Tive o privilégio já de correr 2 São Silvestre na Elite, né? Tive o privilégio de ir na Argentina correr 2 provas também na Elite, a meia e os 21. E já rodei vários lugares aí, né? Sempre na Elite, graças a Deus. E ia estar treinando. Ainda vou dar muito trabalho pra essa rapaziada. Aí sim. Caramba, que bacana. Eu não sabia que você já tinha corrido, por exemplo, a São Silvestre e na categoria Elite, né? Porque tem uma questão de tempo, né? Tem. Cara, eu tenho... Hoje não. Hoje eu posso dizer que deu muita caída, mas, claro, é uma rotina de treino e a experiência. Eu não gosto de academia e deixou muito de desejar, né? Aí não é mais nenhum garoto, a musculatura não tá suportando mais. E agora apareceu as lesões. Tá entendendo? Mas, graças a Deus, eu acho que em 2019, 2021, 2022 foi meus melhores tempos. Eu fui o 5º colocado na volta da Pampulha, no geral, né? Então já tive esse privilégio de correr a volta da Pampulha na Elite, fui o 5º colocado. João Pessoa, né? Natal. Então já tive o privilégio de correr essas provas na Elite. E tem um bom tempo, 1h10, 1h11. Um atleta amador de alto rendimento, vamos dizer profissional, vamos dizer um atleta amador de alto rendimento. Porque hoje em dia, para dizer que um cara que seja profissional, ele tem que viver só da corrida. A gente tem trabalho, mas nada disso a gente vai se dedicar, vai treinar. Cara, nada é possível. É sem pressa, sem pausa, sem comparação. Cada cara faça o seu. Né? É parar de olhar para o resultado dos outros e continuar seu foco. Ter humildade, sempre respeitando, porque hoje em dia deixa muito a desejar a falação de atleta. Né? Então, assim, você tem que ter respeito e ajudar o próximo. Você vê um atleta agora, vamos supor, seu Renato ou Noel, que não está muito rendimento, vamos citar. Mas os caras têm história. Você tem que respeitar a história desses caras. Já tem história no atletismo. Então você tem que se espelhar nele. Né? Então eu, o Manel Moura, a gente está vindo numa base aí. Claro que eu já tive os melhores tempos. Hoje é o Manel Moura, que está lá em cima, graças a Deus, o mérito dele que está se esforçando. Mas nós temos que ter respeito por aqueles atletas que já têm história. E aí a gente pode fazer o quê? Incentivar o Michael, que está chegando agora na corrida. Mesmo que tiver uma assessoria, mas não está tendo muita experiência, a gente pode passar uma orientação. Pô, cara, vai correr uma prova. Chegou a semana da prova, tu treina forte até quinta-feira. Tu dá uma segurada, descansa sexta. Sábado tu dá um trotezinho para tu correr tua prova, deitar cedo no sábado para tu render na tua prova no domingo. Essa orientação a gente pode passar para um cara que está chegando agora. Entendeu? Isso que faz parte que está deixando de desejar nos atletas. Né? Hoje em dia, a gente não vai citar nome, mas o atleta hoje ele quer só falar do seu rendimento e criticar. E não é fácil, cara. Uma rotina de um atleta não é fácil, principalmente a gente que tem o nosso trabalho, que não vive de corrida, tem o nosso trabalho. Você levantar cedo, né, se dedicar para treinar, trabalho, família, ter uma base. Você mesmo sabe disso. Você está entrando agora, você sabe que não é fácil. O Mike também está entrando agora, ele sabe que não é fácil ter o trabalho dele aqui e tem que levantar cedinho para ter um treino, para se preparar para ele correr uma prova daqui a um mês. Então, tudo isso deixa de desejar. Eu acho que a humildade e a simplicidade hoje é que está deixando de faltar hoje em contexto de nós.
É verdade. E pra ti, Manel, qual foi a parte mais difícil de tudo, além do trabalho, assim, algo que te pegou, assim, falou assim, rapaz, não vou parar com esse negócio que não é pra mim, não. Ah, cara, o mais difícil era só, né, a questão dos treinos, né? Porque tava muito difícil para treinar, né? É, sempre só treinava, eu treinava à noite, né? Ainda hoje continuo treinando à noite ainda, né? O cara passa o dia no trabalho, cansativo, né? Aí chega de noite, né? Tem a família, que você tem que tirar um tempo para eles. E aí, para conciliar o trabalho, né, com os treinos, né, estava muito difícil, né? Esse foi um momento que pegou muito, mas aí né, eu tentei, né, conciliar os dois e aí, graças a Deus, tá dando certo, né? Mas não é fácil. O início, né, é sempre difícil. A gente tem muita dificuldade, né? Como ele falou, né, a experiência, né? A gente chega nas provas aí achando que está bem, né? Eu mesmo, quando eu iniciei aí, eu era só corredor, jogador de bola, né? Gostava de jogar um futebolzinho, apareceu essas corridas aí. A primeira corrida que eu participei aqui mesmo, eu estava lá no trabalho, o pessoal falou, vai ter uma corrida, se inscreve aí. Eu falei, mas rapaz, eu jogo bola, eu consigo correr 10 quilômetros. Moço, foi sofrimento, ó. Quase que não chego no final da prova. Mas aí eu consegui finalizar. A próxima eu entrei de novo em 10 km de novo, né? E aí eu falei, não, eu vou sair dessas provas mais longas, vou para as provas mais curtas, né? Porque o sofrimento é menos. Você gosta mesmo do 21, né? Era só futebol, né, no decorrer da semana e só ia para a corrida, não tinha treino, só ia direto para a corrida. Só no dia eu ia lá, caçava o tênis e ia, né? Mas aí é muito difícil, né? E aí a experiência dos atletas aí a gente vê que conta muito, né? Tem uma base de treino mesmo bem rigorosa, então consegue se dedicar bem e sair em alto rendimento, os cara. Rapaz, que bacana. Já teve algum momento assim na prova? Vocês dois podem responder, mas por exemplo, que vocês estão correndo ali, você vê que tá voando e alguma coisa acontece e pô, você não chega ali no seu objetivo, tipo assim, tá liderando ou tá entre os três ali e aconteceu alguma coisa e você não consegue chegar ali, ou sei lá, uma vontade de ir no banheiro, alguma coisa assim do tipo. Acontece demais. Isso é a coisa que mais acontece com nós. Primeira coisa é o nosso psicológico. Você treina para uma prova, você vai preparar para uma prova de 10 km daqui a um mês. Cara, você tá bem, os treinos tá tudo certinho. Muitas vezes você tá um leão no treino. Aí você chega na prova, você sai junto com os caras ali, os 2, 3 primeiros km ali junto com os caras, e depois você olha para trás e você tá sendo já o 6º ou 7º. Já saiu fora do pódio. A primeira coisa que vem na mente do corredor é de abandonar a prova. Aí você tem que ter muito forte mental para chegar. Para completar o percurso. Inclusive, igual eu falo, a gente não vai citar nome dos atletas, mas a maioria dos atletas que tem aí, quando ele vê que não pega mais pódio, ele abre mão. Agora, abre mão, já sai pro outro lado, não chega a terminar a prova. A gente não vai citar nome para não dar ibope, mas assim, eu acho que né, querendo ser, acho que o Manel Moura, cara, a gente termina. Eu já fui prova de chegar e acho que em 10º aí, eu estando bem na prova, e era minha área, né, que é 10 quilômetros, e travar tudo, e eu digo, cara, eu vou chegar. Meu objetivo é chegar. Deu satisfação a mim, eu tenho que cobrar a mim mesmo. Só que tem muito atleta de rendimento aí que você acha que é de rendimento e que pega e abre mão da prova, tá entendendo? Eu acho que não, você tem que terminar. E tu, mano? O importante é concluir, né? Muitas vezes tem essa dificuldade mesmo, né? Muitas vezes o corpo não responde, né? Você quer ir, a mente está pedindo vai, mas as pernas ali batem um cansaço. Do nada, isso é natural, é da corrida, né? Isso acontece. Esses dias para trás, a gente fez um podcast aqui com o pessoal do Rumbora e um ponto que, assim, eu corri poucas vezes, né? Mas um ponto que eu acho bacana da corrida é a questão psicológica. Eu costumo falar que às vezes até mais, é claro que o treino influencia, mas o psicológico eu acho que é até mais do que o treino ali, o preparo físico. Porque ali é um momento que você tá querendo brigar, e é igual você falou, às vezes você tá bem, né? Aí você vai pro lado, mesmo de gente passando, aí o cara começa às vezes a bater aquele desânimo, mas aí o cara tem, pô, eu vou dar conta. O meu objetivo é chegar ali, é concluir, é dentro do meu tempo, igual você falou, né? Devagar, é fazendo o seu primordial. E outra coisa que é interessante, tu viu, Mike? Vocês três começaram praticamente da mesma forma. O Mike também joga bola, começou a ir pra corrida, tá até diminuindo a bola. E eu comecei por causa de uma aposta também, que ele falou que eu não dava conta de correr 5 km. Eu falei, mas rapaz, eu jogo 2 horas de bola, menino, eu não vou dar conta. Foi engraçado. Eu te dou tanto aqui pra tu ir correr. Eu falei, eu vou. Aí fui correr. Aí consegui, não tem?
Aí eu fiz, eu acho que 4,8 a primeira vez, não foi? O pace. Aí ele falou assim, se tu correr abaixo de 4, te dou 500. Eu falei, eu vou, que eu sou competitivo, eu não gosto de perder, não. Aí ele falou, tem 2 caras bons aí, é o Kennedy e o Manel. Eu falei, pois, na hora que eu ganhar eles, eu aposento. Eu vou correr até eu ganhar. Ele falou mesmo, o Manel tava assim. Então, Não, o Manel Moura nem gosta de uma fofoca, esse bicho é fofoqueiro, Manel Moura, ó, bicho. Esse Manel Moura, eu te falar. Esse cara... Já pode contar, hein? Não, já me contou logo, já me avisou, mandou mensagem. Esse, eu tenho um babado pra te contar. vai ganhar de você. Falei, se conta prepara, isso. né? Rapaz, o cabinha lá da loja que trabalha, quem é esse, moço? O Maico. Disse que vai lhe ganhar. Agora lascou mesmo, senhor. Mas Deixa é ele isso aí, comigo, moço, senhor. Eu falei pro Max, falei, ó, a hora que eu ganhar eles 2, eu aposento. Aí eu falei, deixa comigo, senhor. Ele disse, ó, senhor, eu vou correr em tal lugar, o cara vai estar lá na prova lá, que era aqui na prova do... A Ibespa. Eu digo, não, tá bom. Longe ali. Eu digo, deixa comigo, senhor. Não, vamos apertar ele mesmo na volta, nós vamos botar mesmo é moendo. Saiu empolgado, hein? Não, nesse Empolgado, dia na que saiu segunda empolgado. ladeira eu corri. Então, assim, cara, mas é muito bom. Mas a corrida, eu acho que, geralmente na corrida, não é só treino. Eu acho que 70% é treino e eu acho que os outros mais 20% é o psicológico. Tem que estar bem, cara. Se não tiver bem, não vem. Quando você vai correr uma prova, geralmente eu sou muito enjoado em termos de... Quando eu vou fazer uma competição. Mesmo que eu não renda, mas eu sou um cara muito enjoado. Entrou ali sexta-feira, é descanso. Sábado é bebendo água o dia todo, trotinho. E sábado deitar cedo. Mesmo que não rende na prova, mas você tem que ter. Porque se você ficar batendo o pé no dia todo e já for deitar lá para umas 9 horas, você não vai render na prova. Independente, se ela é 5 km, 6 km, você não vai render. Então, o seu descanso é fundamental para você competir. Entrou a semana da prova, você tem que treinar forte só até quinta-feira. Já teve alguma vez que, por exemplo, vocês foram dormir mais tarde, que aconteceu alguma coisa e tu foi fazer a prova e... Sim, o que mais acontece assim com nós, porque a gente viaja. Eu viajei muito mais ele daqui para Imperatriz, nós nós corremos uma prova agora no ano passado, nós corremos uma prova, e foi até ele que não rendeu. Nós corremos uma prova do Sírio, de manhã em Paropeba, e entramos dentro do carro, viajamos o dia todo, fomos chegar em Imperatriz de noite, nós estávamos correndo uma prova, eu estava correndo uma meia, e ele estava correndo 5 km. As pernas dele não ajudou. Eu ainda corri bem ainda. Mas é raridade você acontecer isso. Então o descanso é tudo. Procura chegar meio-dia no lugar, você ter o resto da tarde descansando, você correr a prova no outro dia. Só a viagem, ela já te quebra todo Só a dia. viagem. A gente corre porque somos corredor meia boca. Mas atleta de alto nível não faz isso, correr 2 provas num dia só para ele não ter um descanso. Tá entendendo? Tem algum acessório assim que vocês usavam no início que hoje, se vocês usassem, vocês sentiriam vergonha? Rapaz, eu acho que não. Eu acho que o único acessório mesmo era meu short. Que era short de jogar bola. Tem até umas fotos lá no meu Facebook. Acho que vou até apagar essas fotos aí, que é umas relíquias, né? Shortão, bem grandão. E um tênisinho da Olímpico Preto, até hoje me lembro. Até brinco com a galera de se botar o Olímpico no meu pé, dá calo. Então, assim, eu tenho vergonha desse acessório. Lá no pódio, lá com shortão hoje, quando nós corremos uma corrida, nós estamos caçando meio de tomar banho, já meteu uma beca aí, cara. Tem que ter pelo menos estilo. Percebeu? Não, cara, tem uns corredores aí que é doido, pelo amor de Deus, senhor. Tem que menos ser zeloso. Então a gente tem. Não é vergonha, né? Mas a gente não quer mais usar aquele negócio que tá no início, não. Hoje tá. Um shortinho melhor, né? A mulher me dizia que a mulher chegou com um shortinho perereca lá pra mim. Eu falei, rapaz, eu sou homem, não vou usar short não. Isso é short pra fresco, Deus me perdoe aqui, né? Aí hoje em dia, meu amigo, o cara quer correr só de cueca box. Né? Então, isso é a vibe do passado, que hoje, cara, tá a tradição. Então, o cara tem que ter também um material bom pra correr, né? Realmente. E faz diferença, né, Kennedy? Faz diferença. Isso ele ajuda muito. E né? tu, Manel, tinha alguma coisa assim que tu sente vergonha ou se tu usasse no começo? Não tem nada que sentiria vergonha, não, tá? Tudo Tá tranquilo, suave. Suave, né? O carinha esse filme aí, você tem que pegar isso aí. Aí, mano. Te orientou, foi, mano? O cara tá mais gostado do que eu, meu. Tá nojento, não tá? Aí hoje o cara anda com uns tambores de água dentro do carro. Não, senhor, eu já vou botar um pra mim também. Eu vou furar e comprei. Eu disse, por que não? Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse cordãozinho é pra ajudar na corrida? Esse cordão é tradição. Eu acho que esse cordão é mais velho que eu, ó. Tô te falando, faz tempo. Ó, esse cordão é tão milagroso que eu fui contar aqui uma história resenha. Eu fui fazer um caldo de cana numa fazenda e esse rapaz foi treinar. E eu ia dar um jeito na bota, eu perdi o cordão e não vi.
Aí na Transcarajás eu machuou, o homem disse, rapaz, esse cordão aqui é de meu brother. Foi mesmo? Aí ele é pouco fofoqueiro e mandou mensagem. Essa, você não perdeu nada não, quando bati a mão no pescoço, eu disse, isso, o meu cordão, assim. Você acha, não, só tá aqui, vem buscar. Então o cordão já faz tempo. Rapaz, é parceria e tudo mesmo, hein? Não, cara, nós dois, assim, eu acho que assim, brincadeira de todas as partes, acho que assim, a gente tem uma parceria muito grande. A gente não tem rivalidade em termos de corrida. Várias vezes nós já corremos e quem tiver melhor que vai, você tá entendendo? Eu acho que a gente não... Então não tem essa questão de combinar resultado, não. Não, tem como você combinar resultado. Tipo assim, vai na prova de 5km vocês dois. Não, hoje eu ganho, mais tarde tu A ganha. gente combina assim, se você vai pra qual prova? Ah, vou pra prova tal. Então, se você vai pra lá, eu já vou pra outra. A gente combina assim, mas não é combinar resultado, não. Se der os dois na mesma, quem tiver mais perto. A galera critica aí, a galera fica queimando nós aí, diz que a gente combina resultado, mas não, todo mundo quer ganhar. Mas a questão é essa, quem tiver melhor que vai. Mas essa... Amigo fora, competição. Mas essa próxima pergunta aqui eu acho que vai dar uma resposta interessante. Eu vou começar pelo Manel aqui. Qual foi a prova mais difícil que tu já fez na tua vida, assim? Se tu fosse selecionar uma, assim, que tu falou, é essa aqui... Pode citar o nome da cidade, o nome da prova. Foi uma corrida do trabalhador, né, em Araguaína. Foi a dita corrida que eu finalizei já nas últimas, e essa eu queria desistir. Essa lá, meu amigo. Não pegou pódio? Não peguei pódio. E essa foi uma corrida muito sofrida, né? Por não ter muito treino, né? Só jogava a bola, né? E fui para essa corrida, né? E aí os caras saíram, eu tentei acompanhar aquela galera. E no meio do percurso, né? Eu tinha um posto, né? Que acho que estava dando, não sei se era isotônico, eu sei que um produto lá que eu bebi. E aí eu comecei a passar mal mais ainda, né? Porque eu não tinha costume de pôr no treino, né? Porque você for pôr uma suplementação, uma coisa, você tem que pôr no treino, né? Sim. Aí tava lá e aí na corrida peguei e tomei, moço. E aí eu comecei a sentir já, o corpo já foi esfraquecendo, eu cheguei já nas últimas, né? E essa foi uma corrida que marcou muito, né? E aí eu cheguei, só sentei lá e já joguei o tênis no mato e falei, nunca mais eu participo de corrida, né? Porque foi muito sofrido ela, né? Cara, e tu, quem? A minha prova mais difícil foi em 2018, a ISC, lá em Brasília, os 21. Porque eu sou um atleta que, assim, muitas vezes, até inclusive ainda não vim aqui pra gente fechar uma parceria, eu sou um cara que eu me cobro muito. E essa prova juntou uma cooperativa que tinha em Paropeba, né? Em Canaã ainda não existia apoio, assim, você tá saindo pra fora. E aí que a galera não gostava, geralmente, não é saindo do assunto, geralmente era só o Manel Moura que corria, inclusive os caras ficavam chamando nós de louco. Aí juntaram essa galera, todo mundo, fizeram aquela vaquinha, pagaram passagem de voo, ida e volta, hotel. E aí que, cara, eu tava sendo um atleta, né, de ponta. E aí eu fui correr essa prova. E aí em Brasília, acho que úmido demais, seco demais, tava frio, chuvoso, eu digo, rapaz, essa prova aqui eu vou me dar bem. Aí quando a Elite saiu, larguei na Elite também, né? Quando a Elite saiu, eu saí junto. Rapaz, quando deu o retorno lá, que entrou mais ou menos no quilômetro 15, eu comecei a passar mal, quando pegar lá uma keniana, eu digo, rapaz, ainda com aquele preconceito besta, eu digo, não vou perder pra mulher, eu vou cair no vaca aqui. E aí eu comecei a passar mal. A minha Valença, que é a prova, era um bate e volta e tinha aqueles coxos de água, né? Aí o pessoal pegou a água e ficou só aquele gelo. E aí eu caí pra dentro e pensando, meu Deus, não vou dar conta de terminar a prova, o que eu vou dizer pro pessoal? O pessoal, todo mundo apostaram em mim. Então foi a prova que mais difícil em toda a minha vida foi essa prova. Porque eu pensava logo, pô, os caras ajudaram eu chegar aqui, eu vou chegar na prova caminhando. Os caras vão dizer, pô, esse corredorzinho só corre aqui. Quando sai pra fora, treme na base. Então, mas isso é coisa, pensamento besta. Você tem que pensar que você tá dando o seu melhor, independente de qualquer resultado. Mas graças a Deus, ainda consegui me recuperar, ainda corri por 1h13 ainda. Mas foi a prova mais difícil em toda a minha vida. Nem a meia de Belém que eu corri sem treino, não foi difícil com essa prova. Foi mesmo? Pode te falar. E chegou entre os 10 acho que eu cheguei, acho que o 15º mais ou menos. Pancada, moço, pancada, você tá doido. Esse cara faz moço, tô te falando, quando você vai pra fora, você vê a nata andar, viu? E, por exemplo, vocês que já correm muito, correu fora, viajam muito, o que é que passa ali quando vocês... Aqui em Canaã é difícil vir muita gente assim de alto nível, né? Igual a gente sabe que às vezes tem prova aí que é muito cara bom, tipo do nível de vocês, uns 10 mais ou menos assim, né? Sim, sim.
O que passa quando tá chegando nos últimos KM ali? O que passa na cabeça de vocês naquela disputa? Ou se bota, vou dar meu gás ali pra acabar de chegar e passar, ou rapaz, eu não... vou segurar. Geralmente os atletas já se conhecem. Só que hoje eu tava conversando até com o Manel Moura, que quando nós começamos a correr, se tinha 3 atletas de ponta, era raridade aqui pra nós, né? Aí vinha mais nós aqui, os corredorzinhos bate-saco, eu, Manel Moura e outros demais que tem aí. Hoje em dia, não. Hoje em dia tá todo mundo no mesmo nível. Quando você chega numa prova, você não sabe qual é o atleta que vai ser campeão dessa prova. Entre aspas, do nosso nível aqui. Quando vem uns caras de fora, você já sabe. Então, assim, muitas vezes tem atleta que ele estuda do começo ao fim e quando chega na chegada, ele dá logo o sprint. Então, você tá correndo com aquele atleta, ele tá de trás de você, ali sungando ali, você já sabe disso, que ele tá levando você pra final. Então, se você estiver bem, você tem que saber de deixar ele logo ali, faltando 1 quilômetro mais ou menos. Porque se levar pra chegada, você já sabe que ele é o atleta do sprint. Né? Vai deixar, e o que mais acontece com nós é isso. Nós tenta sair, não consegue, já chegou de perder prova na linha da chegada. Porque todos os atletas conhecem, quando não vence esses atletas de fora, né? A gente não vai citar nome, quando desce atleta de Imperatriz, São Luís, Araguatins. Mas quando tá ali o bolo ali, todo mundo já se conhece. Então você sabe que tá todo mundo treinado. Então você tem que dar logo o seu melhor, não vacilar, não fazer besteira na prova para você não ficar de fora do pódio. Porque hoje em dia... vamos citar logo o nome do Maico, um atleta que começou... 6 dias. 6 dias, vamos supor, tem o quê? 3 meses de corrida? De quase Acho que temos 3 meses. Pô, o cara tá correndo já junto com nós. Tá faltando só questão de treino e é o trabalho, mas se dedicar certinho, pegar uma assessoria, cara, tu vai fazer isso, né? Tomar aí alguns veneninhos, igual o pessoal fala. Né? Brincadeira, Maico. Então, assim, então o cara, o objetivo dele é chegar junto com nós e além, daí além. Até melhor do que nós. Potencial o cara tem. É um jovem ainda. Né? Quem tá falando aqui é uns coroas já de 41 anos. Esse menino que diz que só tem 38, dizendo ele. Né? Mas quem tá falando é uns coroas já, né? No esporte. Então, assim, hoje em dia todo mundo é possível. Só basta treinar. Aquela ideia de que se treinar ficar bom, então é muito válido. Muito válido. Se treinar, ficar bom. Treinar. É sem comparações do resultado dos outros. Né? E você, Manel, compactua também com o mesmo pensamento do Kennedy aí? Sim, é porque essas corridas, né, hoje a gente vê os atletas, né, além de estudar, né, a galera tem a questão da malandragem da corrida, né, e aí, se a gente, mesmo a gente estando bem, se a gente não conseguir, né, deixar o atleta aí no decorrer do percurso, levar para a final, ou muitas vezes o atleta vai pegando o vácuo seu ali, né, aí você tem um esforço a mais, e aí acaba tendo um pouquinho de vantagem, né? Então, a questão é estar bem, né? Tentar desgarrar logo no decorrer da prova aí, para não levar para a final, para não ter surpresa, né? Porque os caras estão todo mundo bem treinado, né? Bem treinado mesmo, estão competitivo e os caras estão bem, ó. E assim, existe alguma pressão sobre ser referência? Porque, querendo ou não, vocês são referência na cidade. Para mim, vocês são referência. Acho que também, além da aposta que eu fiz com o Marcos aqui, tipo assim, sempre me incentivaram a querer ser melhor. Eu acho que essa parte da competitividade de, tipo assim, querer alguma vez chegar na frente do Kennedy, chegar na frente do Manel, chegar na frente do Riquelme, que seja, eu acho que essa parte da competitividade motiva a gente a treinar para se esforçar. Então, existe aquela pressão, assim, de ser referência para a galera que tá chegando agora, assim, no esporte? Cara, eu acho que, assim, hoje em dia, não acho que, assim, não existe essa pressão mais, assim, em nós, assim, mas antigamente podia existir, porque, assim, quem conhece a nossa história, né, a pressão eu acho que é comigo mesmo, e eu acho que o Manel Moura mesmo com ele, de treinar e dar o seu melhor e tá representando muito bem. Porque, inclusive, ninguém quer perder. Todo atleta é muito competitivo. Você tá entendendo? Então eu falei, é assim, igual eu falo, mas Manel Moura, a gente tem uma parceria de entrar na corrida, mas, cara, igual nós falamos, entrou na corrida, não tem esse negócio de dizer, não, senhor, deixa aqui, não, cara, a gente é todo mundo competitivo. E terminou a prova, quem for que ganhou. Tal. Agora, quando muitas vezes a gente entra numa competição, e tem outros atletas bons, cara, a gente vai tentar pelo menos um ficar de nós, ficar no pódio, que somos da mesma cidade. Então, assim, eu acho que hoje em dia não existe mais tanta essa pressão em cima de nós, porque eu acho que nós já representamos a cidade muito bem. Eu acho que hoje a gente já é uma referência na cidade. Eu acho que hoje em dia tem muita gente que se espelha em nós, né? Pô, o Kennedy, Manel Moura e outros demais, os caras são referência para nós. Então, eu acho que hoje em dia não existe muito essa pressão
com o público, mas de nós, eu acho que existe, de dentro de nós, de estar se cobrando. Principalmente eu sou um atleta que me cobra muito. Eu acho que até porque quando, assim, esse desejo de querer estar ali em cima, ali passar, eu acho que chegou a hora de parar, né, também. de vez, né? Concorda, Manel? Também é isso aí mesmo? Existe aquela cobrança, né? O pessoal, né? Ele sempre vai querer ver o melhor resultado, né? Mas aí a gente não pode, né? Deixar essa cobrança chegar até a gente, né? Porque a gente estando bem treinado, né? E se não tiver com a questão psicológica, né, boa, né? Fosse preocupar com a cobrança do público, né? A gente pode até botar uma prova a perder, né? Então existe aquela cobrança, a gente tenta o máximo ali não absorver ela para não atrapalhar na nossa competição. Eu acho até que essa cobrança tem também, porque, tipo assim, como vocês falaram, né? Vocês sempre foram referência. Eu cansei de ir ali, por exemplo, passar na matinha e ver o Kennedy correndo. Quando eu gostava de correr ali, às vezes, para brincar uma bolinha, eu sempre via ele sozinho ali, via vocês. Quando vão numa corrida, a gente sabe que de um jeito ou do outro vocês vão geralmente aparecer ali no pódio. É difícil uma corrida que vocês não pegam pódio. Então, tipo, eu acho que quando o cara fala, pô, até eu brinco com o Mike aqui, ele vai ter a corrida aqui em Canaã, não sei o que, a da Gazin mesmo, ele falou. Eu acho que eu vou pegar pódio. Eu falei, por quê, Mike? Os meninos não vão estar aí. Aí, eu acho que o Manel e o Kenny não vai estar, não. Que vai ter uma corrida não sei aonde, o Manel tá pra Belém. Aí ele até falou assim, moço, o Manel tá pra Belém, não vai dar tempo dele chegar, não. O Manel chegou quase dormindo. ônibus 5h25 da manhã, e quando eu olhei, o cara já tava contando. Não, mas assim, cortando o assunto assim, isso é muito interessante no Maico, porque é uma inspiração mais. Quem não quer pegar um pódio, né? Mas o cara fala modo geral porque é uma oportunidade, vamos supor. Mas não é dizendo que o cara não tem talento e capacidade para chegar onde nós chegou e a mais além. Mas por enquanto que tá começando, claro que o cara não quer ver nem Manel Moura, não quer ver nem Kennedy, não quer ver nem Riquelme, ele quer pegar um pódio ali, cara, para fazer uma mídia, é todos nós. Com nós também acontece, quando nós vamos para a prova. Ei, cara, vamos citar aí, vamos citar aí, não vamos citar não, vamos só falar, tem 4, 5 atletas bons. O pódio foi até o 5º. Nós vamos dizer, pô, só tem uma vaga. Nós sabemos que nós não tem talento para ganhar daquele atleta que tá ali. Quem é que não quer estar no pódio? O cara Com já certeza. muda de rota. E agora, quando não tem que ir o bolo. Aí quando o cara chega na corrida, diz, rapaz, Com a cara. pensei que eu ia estar aqui sozinho, esse cara tava em tal lugar, chegou igual o Manel Moura. Foi pra Belém, viajou a noite toda, chegou tirando coisa do cisco do zóio. O Mike deve ter pensado, mas rapaz... Não, o Charles tava do meu lado, né? Aí o Charles falou, ó, tá o Kennedy, tá o Riquelme, aí são 5 pódios. Tem o menino do Peba ali também que é bom. Aí nós fica em 4º e 5º. Aí eu olhei, o Manel chegou, falei, nós vamos brigar só por uma, chefão. Então, mas isso não acontece só com o Michael, isso não só acontece com isso, acontece com nós também. corredores, Quando né? nós chegamos na prova, nós vamos contar quem é os caras que tá ali. Cara, mas muitas vezes acontece. Muitas vezes eu posso sair forte e quebrar na prova. Uma prova de 5 km, ela só começa depois do quilômetro 3. Se você aguentar junto com os caras da elite até o 3º km ali rodando com os caras, então você vai pra morte os outros 2. Não adianta você sair papocando logo o primeiro e quando chegar lá no segundo não tem mais perna, você vai ver todo mundo passando de você. Depois que quebrar, meu amigo, acabou. Depois que quebrar, pode redar do lado aí, pode deixar a galera passar. Aí só lamenta, você tenta pra chegar. Não, meu objetivo é terminar a prova. E não vai mais não. Então, a dica que tu dá é o cara se segurar até os É três ali, segurar, se botar pra tiver... se matar, Não né? vai sair puxando prova pra ninguém não, é segurar ali, cara. Agora, se ele tiver bem e não ser leão de treino, corresponder... Ele pode sair pipocando, se ele se garante, ele pode sair. Que aí os caras vão atrás, os caras vão dizer, pô, esse moleque tá bem, não vou deixar ele abrir. Aí vai todo mundo Tem do um bolo. corredor famoso, que eu não sei o nome dele, que ele só corre assim, né? Já sai, já... Lá, É o Wilson lá, o Wilson Mana, né? Lá, o keniano, mas ali é o cara, meu amigo. Mas o que acontece é coisa de leão, mas ele sai daquele jeito mais quebra. Agora mesmo ele correu uma prova, não sei, agora não, tem um tempo bom, uns 3 meses, que tem o Japa lá. Ele saiu pipocando, meu amigo, na prova. Quando entrou no quilômetro, acho que 10, 12 mais ou menos, não me lembro, o Japa passou por cima dele lá. Então vai quebrar, cara. Então você tem que correr com inteligência. Correr com Tá entendendo? sabedoria, né? E tem alguma superstição, ou tipo assim, rapaz, eu faço isso aqui toda corrida, Marcos. Eu vou qualquer um de vocês dois, tipo assim, eu só corro com esse meu cordão aqui toda corrida, ou eu, sei lá, eu me belisco, eu me dou tapa nos peitos, que tem cara que tem aquela parada, né? Tinha aquele nadador que ele sapecava os tapas, né? Eu mesmo. Tipo, Quando eu jogava bola pra fora, eu só jogava a final com uma cueca, só. Aquela era a cueca da final, que era da sorte. Toda vez que eu usava ela, eu ganhava. Outra coisa também.
calçar o tênis, eu sempre calço a meia esquerda primeiro, sempre, nunca. Independente se é pra correr, pra vir trabalhar sempre, porque eu acho que pra mim a meia esquerda dá sorte, não tem? É uma suspensão Assim, minha. eu acho que, no meu ponto de vista, isso é mania de cada um. Tu tem alguma? Eu não tenho mania, eu acho que a gente tem um short de treinar e tem aquele short para não ficar muito desbotado, que é o short de competição. Então, geralmente, uma prova de 5 aí eu gosto de correr já com short em perereca e uma meia maratona eu já gosto de correr com short térmico, que ele vai me dar mais. Cara, e mania nenhuma. Mania é estar ali concentrado, fazer o aquecimento certinho e ir para a prova. Eu acho que minha mania é essa. Não tem essa superstição de Não, mas de corrida, não, né? assim, mas mesmo da hora eu volto atrás, Mas o Maico aí, tem cada cara que tem sua tem isso mania. mesmo, né? Qual o maior erro assim, que vocês já cometeram no início da carreira que hoje não acontece de nenhuma forma possível? Vocês não cometem mais esse erro? Ou no início da carreira, ou em uma prova que vocês foram fazer assim, vocês cometeram um erro grotesco, assim, como é que fala no popular? Um erro cabaço. Rapaz, pra mim foi em termos da comida. Hoje em dia, quando eu vou competir, eu tenho uma comida certa ali pra me comer. Então eu fui correr mesmo essa meia lá em Belém, acho que não tinha costume com açaí, e toma açaí pra dentro, meu amigo. No outro dia, dor de barriga, pesado. Então, assim, entrou semana da prova, eu tomei a comida, aquela de sempre. Ou ali uma macarronada, ou então uma pizza pra me competir. Nada de inventar coisa, feijão, comida de caldo, não. Pra mim, esse erro foi muito grande e ficou de aprendizado. Pra mim. antes, né? No caso dessa Não, era um dia antes, porque geralmente quando eu fui correr a prova era no domingo, a gente chegou em Belém lá no sábado, eu comecei a andar e tomar açaí, pau quebrando. Menino criado com vó, não tinha costume mesmo. E aí deixou de. Meu amigo, perna pesou, dor de barriga, então isso não comete mais comigo. Então quando entrou na semana da prova, é uma pizza aí de noite, ou uma pizza então uma macarronada, nada de comida de caldo, nada de feijão, nada de estar inventando modinha. Essa é a dica que eu deixo também. A alimentação é o principal. E tu, Mandela? Eu acho que o erro grosseiro de início é, né, puxar a prova, né? É um erro que cometia muito, né? O corpo respondia ali início de prova, fazia muito isso. Puxava a prova mesmo, não estava nem vendo, né? E depois, né, com os tempos, eu fui aprendendo, né? Fui vendo, né? Teve prova que eu já fui assim, né? Confiante, né? Achando que tinha seria campeão da prova, né? E sair puxando essas provas. E aí, isso foi um erro de início, né? É o erro de iniciante, né? Que acontece muito. E eu creio que depois que eu fui analisar, né? No decorrer do tempo, né? Fui analisando as provas, né? Que não era para mim ter feito aquilo. Acho que esse era o erro que era crucial, entendeu? Era puxar prova principalmente de início, né? O corpo estava respondendo ali, eu ia e quebrava no meio da prova aí e chegava já nas últimas, né? Puxado, hein? Puxado, não é fácil, né? Eu acho que esse erro aí, eu acho que é quase todo mundo, né? O cara que não tem muito costume já quer sair pancada. Outra coisa que eu queria saber de vocês, por exemplo, qual foi o impacto da corrida agora na vida pessoal de vocês, da família? O que vocês viram assim, Marcos, depois que eu comecei a correr, isso aqui melhorou? Melhorou muita coisa, senhor. Eu acho que a corrida me mudou muito. Primeiramente, é igual eu falo, a fase. A galera, primeiramente, foi ser humilde, né? E ter essa conexão com as pessoas. Eu era um cara muito isolado no meu canto. Eu era um cara que, assim, eu nunca bebi, nunca fumei. Mas era um cara muito baladeiro, gostava muito de balada. Pra quem não conhece aí, já fui até metido a ser dançarino, não tem? Metida a dançarina e tal, balada, então mudou muito. Hoje eu não deixo mais, assim, minha corrida por balada. E me conectar com as pessoas também, né, cara? Aprendi a respeitar, né, ter educação, conversar. Então a corrida me trouxe isso, esse benefício. Porque eu era um cara muito isolado. Pra mim, eu queria ser o dono do mundo. Melhorou até a vida com a patroa. A vida toda, senhor. A patroa, acho que quando a patroa ia saindo, eu já vinha chegando de uma balada no outro dia, tá entendendo? Então, assim, isso porque não bebia. Imagina se o homem desse bebesse, né? Rapaz, então, assim, a corrida me mudou muito nesse termo. E tu, Mandela? Cara, assim, eu não tive muita mudança, né? Porque eu sempre fui um cara na minha, né? Assim, não tinha, assim, aquela convivência, assim, de festa, balada, né? Sempre fui um cara mais caseiro, um cara mais família, né? E aí, o que mudou, né? A questão de adaptar mais com as pessoas, né? Sempre fui um cara tímido, né? Mas aí,
com o passar do tempo, né, fui conhecendo mais pessoas, né, e me soltando mais um pouco, né, ali para conversar, tirar foto, né, dialogar um pouco com as pessoas ali, pegar conhecimento na corrida também, né, foi muito bom. A corrida conecta muito, né? Você conhece muita gente e pega muita experiência, né? Experiência, É verdade. E o grupo cresce, né, cara? E principalmente quando você é uma base, você é uma referência, todo mundo quer ali. Às vezes as pessoas até pensam que a gente é treinador, né? Assim, a gente sempre fala que não é treinador, a gente pode dar uma dica, mas a gente aconselha para quem está chegando agora na corrida, se você quer uma performance melhor, eu indico procurar uma assessoria ali, né? Para você aprender a treinar, até inclusive evitar as lesões que prejudicam o corredor hoje em dia. Amador é a canelite, joelho, então essas lesões prejudicam muito. Então você procura aí uma assessoria e depois que você aprender, passar um ano de assessoria, você pode seguir carreira solo. Eu acho que nós mesmos seguimos carreira solo, tanto eu como o Manuel Moura, mas eu já passei um ano com assessoria, o Manuel Moura também acho que já teve assessoria. Então ela vai lhe educar, vai lhe ensinar a correr, vai lhe ensinar como é que você tem que fazer nas provas, então é bom. Né? A gente pode dar uma dica, mas a gente não é credenciado, então vai que o atleta machuca, essa conta pode chegar para você. Então o conselho que a gente dá é procurar uma assessoria, mas se a pessoa não tem assim, condição no início e quer uma alta performance, a gente pode sim dar umas dicas, mas a gente não aconselha, você está entendendo? Porque hoje a corrida ela exige muito da performance. Um tênis adequado. Fortalecimento. Muitas vezes a né? pessoa começa a correr aqui e já quer comprar um tênis com placa. Eu acho que não é muito indicar você já começar a correr com tênis de placa. A gente fala muito. Tá entendendo? E nem todo mundo se adapta com tênis de placa. Inclusive mesmo a gente tem até o Manuel Moura aqui, que é um exemplo. Você tá entendendo? O Manuel Moura não é todo tênis que se adapta. Tá entendendo? Cara, tá correndo super bem com corre turbo, mas se talvez botar uma placa ali, talvez nele, vai dar algum desconforto. E a gente conversa muito sobre isso. Então, cara, a corrida ela tem mini detalhes. Mini detalhe é o que eu falei sobre o descanso da semana da prova, né? É sobre o tênis. Então, isso conta muito hoje na corrida. Então, Manel, se tu fosse falar alguma coisa assim pro Manel lá do começo, assim, se tu pudesse voltar no tempo e encontrar ele, o que tu falaria para ele? Ah, cara. É até difícil, né? Mas, assim, eu creio que quando eu iniciei, né, ali eu vou citar minha primeira corrida, né? Sim. Sem experiência, né? Eu creio que se eu tivesse, né, pegado ali uma base de treino, né? Hoje eu creio que algumas competições que eu já passei tinham corrido melhor, né? Sim. Porque eu creio que sem conhecimento de corrida, né, sem treino, né, então eu creio que se fosse falar, ó, procura meio de treinar, de passar para não sofrer. Se treinar fica bom, para não sofrer o quanto você sofreu na primeira corrida, né, na segunda também, né, foi muito sofrido, então eu creio que a dica que eu deixaria era, ó, faça treino e não se desespere em início de prova, porque a prova não é decidida na largada, mas sim no meio. A prova tem largada, meio e fim, né? Não adianta achar que é só a largada. Isso é verdade. Você falava pro Kennedy lá do início lá. Mas eu acho que volta lá meu início, eu acho que se eu tivesse um apoio, eu acho que eu tinha me tornado assim, além, eu tinha tudo para ser um grande atleta, né? Ter disputado aí várias provas boas. Mas já comecei nunca é tarde, né? Tem esse ditado, nunca é tarde. Mas a gente já começou já um pouco bem tarde já pro atletismo. Mas graças a Deus a gente conseguiu uns grandes resultados. E aí se fosse para mim falar, eu tinha começado mais cedo lá no início, né, cara? Aprendido mais. Deixar de ser mais um pouco de cabeça dura. Ter procurado também uma academia mais rápido possível. A conta que agora a conta chegou e chegou alta para mim, tá entendendo? Uma coisa que eu aconselho. Hoje em dia, se você já começa na corrida, tem que começar logo os 3 pilares, né? O fortalecimento, que é o principal, né? Então, assim, eu fazia tudo direito. Eu acho que não tinha chegado essa conta tão alta para mim agora. Porque você, querendo ou não, você se cobra muito, né? Você mesmo está começando agora, você já começa a se cobrar. Pô, eu tenho que treinar, eu tenho que chegar nos caras, eu tenho que ganhar, eu tenho que buscar um pódio.
E você quer ver quando você treina a semana todinha, o mês todinho para correr uma prova, quando você vai fazer o último ajuste para correr a competição, que você sente uma lesão, ou posterior, ou lombar, é aquele mesmo que meteu um balde de água fria em você. A primeira coisa que vem, já assim, a primeira coisa que vem na mente mesmo de você, eu falo de mim, cara, para mim já deu, vou abandonar. Então, mas assim, a gente chega em casa, depois que esfria a cabeça, e vai, não, eu vou voltar e estamos aí na luta. Bacana. E assim, eu sei que vocês têm muita medalha, deve ter quase, sei lá, mais de 200 eu tenho certeza que vocês têm. Que um dia o Manel me mostrou no quarto dele lá, mostrando a medalha demais. Então, Dá nem pra ver a cor da parede, era só medalha e troféu. Aí, tem umas duas aqui correndo pela saúde. Pela saúde. Aí, onde a minha tá, porque faz vergonha, viu? Aí, assim, isso tudo aqui é uma lembrança, né? Igual, por exemplo, uma medalha dessa aqui, cada corrida tem uma história por trás ali, a gente sabe que é um legado, mas qual é a mensagem que vocês podem passar, olhando naquela câmera ali, por exemplo, cada um de vocês, qual mensagem vocês conseguem passar para as pessoas de casa? Por exemplo, de um legado, de uma história, de uma motivação, o que vocês podem deixar para esse pessoal? Cara, primeiramente, eu acho que a mensagem que eu deixo nunca é tarde para você começar, principalmente na corrida, porque dependente, ela vai libertar de muitas coisas. Então, eu tenho esse pensamento comigo, se a pessoa botou um tênis no pé, para mim ele já é um atleta, porque você não sabe a dificuldade que essa pessoa pode estar passando em casa, ou uma depressão, ou um problema familiar. Então, se você não consegue correr 1 quilômetro ainda, você caminha 400 metros, corre 300, e quando você perceber, você está correndo 1, 2, 3 quilômetros, e você entra nessa vibe. E eu tenho certeza que você vai ficar melhor com si mesmo. Melhor para dormir, vai melhor o humor, porque ninguém sabe a dificuldade de cada um. Todos nós temos uma passagem. Então, a corrida, ela liberta muito, independente. Você pode colocar um fone de ouvido, vai sair para o seu treino, quando você chega em casa, você chega de alma lavada. Muitas vezes a pessoa, correr não é para mim, é uns loucos. E fica entrando em depressão, que hoje é o que mais acontece na sociedade. Então, o conselho que eu digo, começa, nunca é tarde. Começa, não dá moral para as críticas, porque hoje em dia também tem muita crítica. Quando a pessoa está começando na corrida, vê um dia lá, em vez de passar uma mensagem de apoio, uma rede, a pessoa vai dizer, vai correr para cá, qual é o teu pace? Qual é o teu ritmo? É o que mais acontece hoje, até inclusive nos grupos de corrida, né? Então, é igual a frase lá que o cara usa, não é nem minha, a gente não vai citar nome. É sem pressa, sem pausa e sem comparações. Só começa. Não dá moral para ritmo, para tempo. Porque hoje em dia os corredores estão mais preocupados com o seu tempo, com o seu ritmo. Qual é o pace dele, qual é o ritmo dele? Então, a mensagem que eu deixo, só começa. Corre 200, caminha 500, mas só começa. Que lá pro fim você vai pegar gosto e você tá... Porque não tem dificuldade. O sofrimento é para nós todos. Então só começa, essa é a mensagem que eu deixo. É isso aí. A mensagem que eu deixo, né, é como eu falo sempre na minha mensagem, né, foco, fé e disciplina sempre, né. Independente da distância, né, se você vai correr 1 quilômetro forte ou leve, é 1 km do mesmo jeito, né. Então, siga firme aí, né, mantenha os treinos, sempre, né, com a disciplina. E o importante é não parar, né, não parar, nunca desistir. Não é fácil, né, início, somente quem está iniciando, não é fácil. Para quem já está nessa rotina, vê também que não é fácil, então mantenha sempre o foco, né, e vá de cabeça erguida que dá tudo certo. É isso aí, pessoal. Então, muito obrigado desde já pela participação de vocês. Para a gente é um privilégio enorme aqui de ter a presença de vocês aqui. 2 inspirações, né? Principalmente, acho que para mim, que o Marcos só corre de vez em quando aí, quando a patroa libera ele vai. Mas assim, então muito obrigado, para a gente foi um prazer, né? Ouvir vocês, ouvir um pouco da história de vocês, conhecer para o pessoal também que não conhecia vocês, saber um pouco mais quem é o Kennedy, quem é o Manel. Então fica aqui a minha gratidão, né, Marcos? Com certeza, pessoal. E é isso aí, se você não conhecia a história do Kennedy, do Manel, atletas que representaram, como vocês viram aqui, em todo o Brasil, na nossa cidade, desde o início. Essa é uma trajetória bem linda, vamos estar apoiando o esporte, a corrida muda vidas, a gente tem falado muito sobre isso, o esporte de modo geral vem mudando vidas. E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, curta, compartilhe nosso vídeo, é sempre um prazer estar aqui com vocês e nessa mesa aqui com essa rapaziada. Valeu, pessoal, um abraço. Valeu! Dabro de Cast.
forte na veia, cultura no sangue, atitude no DNA. WD Cash, mano, tá no ar!